Olá, amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com todos, não só hoje, mas para todo sempre. A Ele toda a honra e glória, porque só Ele é digno de louvor. Meu nome é Luiz, sou crente no Senhor Jesus, membro da Assembleia de Deus em Bangu, aqui no estado do Rio de Janeiro, e eu quero meditar com os meus amados irmãos a respeito de um trecho da Bíblia que trata-se de escatologia, que é as bodas do Cordeiro. Vamos ler aqui em Apocalipse 19, no versículo 7, que diz assim: regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, ou seja, das bodas do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Essa passagem, ela é da revelação de João, que é Apocalipse, quer dizer revelação. E João estava recebendo visões de Jesus Cristo, na qual o próprio Jesus pediu para que ele escrevesse, anotasse tudo que visse, para que servisse para gerações posteriores. E uma delas é a nossa, que eu acredito que essa é a última geração. Eu acredito que somos a geração do arrebatamento. E nessa passagem ele diz que ele escuta algo como voz de grande multidão, e que fala esse versículo, para alegrarmos-nos e regozijarmos, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro. Bodas, como eu li aqui, é casamento. E o casamento pela qual essa passagem foi inspirada, para fazer assim uma comparação, é o casamento judaico. O casamento judaico tradicional não é como o casamento de outras partes do mundo. Lá, o casamento judaico da época, para um homem querer casar com a mulher, ele tinha que falar com o pai da moça. E aí então ele começava um noivado. O noivado lá dura até um ano. Até um ano todo noivado. E o período do noivado é o período em que o noivo vai preparar uma casa, assim que ele casar com a moça, eles irem morar. Então o noivo tem que preparar a casa. Se ele não tiver condição de preparar a casa, ele leva a noiva, que será a sua esposa, para morar na casa dos seus pais. E lá toda a festa, tudo é feito pelo pai da noiva. É ele que dá a festa, é ele que dá o banquete. Na época era um banquete. Hoje ainda continua sendo banquete, casamento tradicional. Então, foi nesse ato de casamento judaico que Jesus assemelha a união dele, Jesus, que é o noivo, com a noiva, que é a igreja, que é os salvos em Cristo Jesus. E toda a semelhança desse casamento, do momento do pedido de noivado, é o que está em João, João capítulo 14, que ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, mas credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vos teria dito. Aí ele diz: eu vou preparar-vos lugar. Então, quando Jesus ressuscitou e partiu para a glória,
Ele não nos deixou só porque ele enviou o Espírito Santo, mas ele foi preparar as moradas para a igreja, como um noivo prepara a morada para a sua noiva, a qual eles vão morar quando casar. Essa é uma grande semelhança sobre as bodas do Cordeiro. E as bodas do Cordeiro, ela será dada após o arrebatamento. Ou seja, o arrebatamento de Jesus vem buscar a igreja para levar para as bodas. O casamento judaico tradicional, eu não sei se ainda casam desse jeito, mas eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Então, o noivo, ele não tem nenhuma relação sexual com a noiva até o ato do casamento. Ele não tem. E ele só conhece a noiva no dia do casamento, porque a relação sexual também faz parte do casamento. Porque é feita todo o ritual do casamento, e o casamento ele vai ser concretizado no ato sexual. Tanto é que naquela época o ato sexual era feito em um lençol. Para quê? Para quê? Porque o lençol serviria de prova para saber se a moça era ou não era virgem. Se no ato sexual a moça era virgem, tivesse o sangue ali da virgindade, então o noivo, ali ele já via que a noiva era pura, então ele saía para fora e falava, estamos casados. Então ali começava então a festa do casamento, então começavam as bodas do Cordeiro, as bodas do casamento. Começava ali então a festa, o banquete. E se a moça não fosse virgem, então não haveria sangue no lençol. Então aquilo ali seria a prova de que aquela moça não é pura. E o casamento tinha que ser anulado. E aquela moça ia ficar envergonhada pelo resto da vida. Ou até aparecer alguém que quisesse casar com ela mesmo assim, porque também era permitido. Mas tinha que ser, naquela época tinha que ter muita coragem para um homem assumir uma mulher desse tipo. Naquela época era assim, hoje em dia não tem mais esse problema. Então, o casamento, o ato de casamento, de união entre Cristo e a igreja, a prova já é bem clara, o sangue de Cristo, que nos purificou de todo pecado. Então, a igreja tem que estar pura e imaculada para poder se juntar a Cristo. No céu não entra pecado. E a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Então, a santificação só pode ser dada a qualquer pessoa pelo sangue de Cristo. Não adianta reza, oração, vela, não adianta nada disso. Só o sangue de Jesus purifica o homem de todo pecado. Então, passado todo esse ritual, já no caso espiritual, então Jesus vem, leva a igreja, lá ocorrerá as bodas do Cordeiro, Jesus vai se unir à igreja. Essa é a união de Cristo com a igreja. Existe uma outra boda, que não é do Cordeiro, é de Deus, e Deus vai se unir a Israel. Essa já será no milênio. As bodas do Cordeiro será nos ares, será no céu, não será na terra, será nos ares. Tem gente que não acredita em arrebatamento, mas o arrebatamento é puro e é claro na Bíblia. É claro, só não entende quem não quiser. Então Cristo vem, leva a igreja, lá Jesus se une à igreja, porque essa união também ela é formulada como que a igreja é o corpo e Cristo é a cabeça da igreja. Então vai ter a união será concretizada. Havendo essa união, a igreja que participou das bodas com o Cordeiro, ela nunca mais deixará o céu, ela nunca mais deixará o paraíso, ela não mais se perderá, mas haverá uma outra igreja que vai sobreviver à grande tribulação, que já é
um outro estudo, essa ainda assim poderá se perder. Eu já vou falar disso já em breve, aí para frente eu vou falar a respeito disso. Então, passado o casamento, mas antes ainda das bodas, haverá ainda os galardões. Os galardões. O galardão é, no caso lá, o presente, mas é uma premiação, que a Bíblia diz em Apocalipse, no capítulo 20 ou 21, se eu não me deixa eu ver, parece que é 21, deixa eu ver. (22, 7). Eis que veio em breve, feliz é aquele que guarda minhas palavras dessa profecia. Mas não é bem esse. Mas eu vou achar. Calma aí que eu vou achar. Tá por aqui, eu tô quase achando. Aqui. Eis que venho sem demora, e comigo trago para cada um. Eis que venho sem demora, e comigo trago galardão para dar a cada um, segundo as suas obras. Então, o galardão, ela é uma premiação por obras espirituais. Não quer dizer que se eu construir um abrigo, se eu construir um asilo, se eu dou esmolas, se eu sou bonzinho, nada disso pesa para efeito de galardão. O que mais pesa para efeito de galardão é salvação de almas, é você ganhar uma pessoa para Cristo, é você falar do amor de Cristo, e essa pessoa se converter e você ajudá-la, e você conduzi-la a Cristo, ajudar essa pessoa a chegar. É quando você evangeliza, isso é o que mais pesa para efeito de galardão. E lá haverá palmas nas mãos e pedra branca. Palmas nas mãos são para os mártires, pelos aqueles que morreram pelo Evangelho. E a pedra branca com um novo nome é para a igreja. Cada um receberá uma pedra branca com um novo nome, na qual ninguém sabe, a não ser o que recebeu a pedra e Cristo que entregou. Então, essa é a premiação de galardão. A Bíblia diz que haverá cristãos que vão brilhar como o sol, que vai ter a glória como o sol, outros que vão brilhar como a lua e outros que vão brilhar como a estrela. Mas também fala de pessoas que não vão brilhar nada, pessoas que vão ser salvas apenas pela fé, que não vai receber galardão nenhum. Então, passada essa premiação, as bodas do Cordeiro, então entraremos na sala do banquete. E aí se cumpre no que eu acredito, que é o Salmo 24, e quando vai entrar nos palácios reais da glória, o Salmo 24 diz: levantai, ó entradas eternas, levantai, ó portais eternos, porque entrará o Rei da Glória. Eu acredito que esse salmo é um cântico, e a igreja vai cantar essa parte. Levantai, ó entradas eternas, levantai, ó portais eternos, porque vai entrar o Rei da Glória. E os anjos então respondem e diz: quem é este, o Rei da Glória? A igreja responde aos anjos: é o Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. E com essa entrada triunfal, nós não podemos ter noção de como isso será, porque será um ato espiritual. Se nós formos tentar analisar milhões de pessoas cantando uma mesma canção, pessoas físicas, nós podemos ter uma dimensão de como será, mas espiritual nós não podemos imaginar como será isso. Então todos vão e vão participar da última ceia, na qual Jesus disse: senti muita saudade de vós, e não tomarei essa ceia antes daquele grande dia. E ali está todo o ritual, toda a promessa de Deus cumprida.
nas bodas do Cordeiro. Assim serão as bodas do Cordeiro na Bíblia, na maneira que eu entendo, e a maioria das pessoas entende assim. E assim será. E depois disso, então Jesus, concretizado toda a promessa que ele deu para a igreja, e que iria casar-se com a igreja, unir-se à igreja, como um homem se une à sua mulher, isso levará a torno de 7 anos, eu acredito que de festividade. 7 anos aqui para nós. Porque aqui para nós vivemos na era do crono. A nossa medida de tempo é pelo cronômetro. Por isso a era crono. De Deus, o tempo de Deus não é a nossa. O dia de Deus é o Kairos. Mas aqui na Terra isso se levará cerca de 7 anos. É exatamente esse o período que o anticristo estará reinando. E nesse período também que haverá grande tribulação. E esse é o próximo assunto que eu trago. E lembre-se, sejais forte na fé, para que possamos participar desse grande evento. Parece loucura, cara, mas é real. A Bíblia, ela se cumpre a cada dia. As profecias da Bíblia, elas se cumprem a cada dia. Todos os sinais que Cristo deu a respeito da sua vinda, todos já se cumpriram. Pode ler lá em Mateus 24, nos princípios das dores. E sinais da vida de Cristo, todos já se cumpriram. O arrebatamento pode ser a qualquer momento. Então estejamos atentos, porque a Bíblia manda vigiar. Porque a Bíblia diz, assim como o ladrão vem e rouba a casa, a Bíblia diz, se o pai de família soubesse que o ladrão viria, ele ficava vigiando. Mas quanto a Cristo ninguém sabe, o dia nem a hora. O tempo, nós podemos saber. O tempo é agora. O tempo é agora. Jesus disse para um certo tipo de pessoa, um certo grupo, ele disse, hipócritas, sabeis ver as estações do tempo, mas não sabeis o dia da vinda, mas não sabeis o tempo da vinda do Filho do Homem. Então o tempo, nós temos que saber, nós temos que estar pesquisando, nós temos que estar atentos. O dia e a hora, só Deus sabe. Nem o Filho, nem o Espírito Santo, mas só Deus sabe. Então estejamos atentos. E lembre-se, servir a Deus não é difícil. Difícil é deixar o pecado. Até a próxima, querendo Deus.